Boa tarde, prezados ouvintes. Meu nome é Peter O'Neill. Eu moro no Rio de Janeiro. Cheguei ao Brasil em 1973 para o Carnaval e fiquei. Foi considerado um dos pioneiros no Brasil na promoção da Irlanda como um novo destino para intercâmbio no segmento de cursos de inglês. Hoje em dia sou pesquisador independente e fotógrafo, além de ser o administrador do grupo Links Brasil-Irlanda no Facebook, que traz notícias sobre as ligações diversas entre os dois países. Quero agradecer ao Consulado-Geral da Irlanda em São Paulo, em parceria com o Museu da Imigração, para esta oportunidade de falar um pouco sobre a história dos irlandeses no Brasil. Esta é somente uma introdução leve, porque não vai ter tempo aqui de entrar em todos os detalhes. Minhas pesquisas datam de 1995. Gostaria de começar em citar parte de um poema que sugere que o nome Brasil pode ter origens celtas. É intitulado Ilhas do Mar. No oceano que escava as rochas onde vocês moram, uma terra sóbria apareceu, como dizem. Os homens achavam que era uma região de sol e descanso, e eles a chamaram de o Brasil, a Ilha dos Abençoados. Alguns dizem que o grande rei Firbolg, Brasil, pode ter dado seu nome a esta terra misteriosa do outro lado das águas, e que os habitantes das Ilhas Aran esperavam que o Brasil aparecesse a cada 7 anos. Segundo o professor Pedro Paulo Funari, do Departamento de História da Unicamp São Paulo, a ilha teria aparecido pela primeira vez em um mapa de navegação datado de 1324. O professor Funari também observou que Brasil era um nome celta que agitava o imaginário medieval. Foi escrito como o Brasil e como Hai Brasil, que significava a Ilha da Felicidade ou a Terra Prometida. Portanto, é concebível que quando os exploradores portugueses chegaram ao Brasil moderno e descobriram uma árvore composta de uma madeira vermelha, eles a chamaram de madeira, pau, da terra prometida, Brasil, ou pau-Brasil. O que acabou levando o país a ser considerado simplesmente como Brasil. Isso é uma das várias teorias sobre a origem do nome do país. Acredita-se que o primeiro membro da diáspora irlandesa no Brasil foi um missionário jesuíta de Limerick, Padre Thomas Field, 1547 até 1626. Ele desembarcou no Brasil em dezembro de 1577, há 444 anos atrás, provavelmente vindo de Portugal, onde havia um seminário jesuíta com o nome de São Patrício. Passou 3 anos em Piratininga, atual São Paulo, e depois mudou-se para o Paraguai junto com outros 2 jesuítas. Nos 10 anos seguintes, eles estabeleceram as chamadas reduções, que pretendiam ser um porto seguro para proteger os nativos dos proprietários de escravos espanhóis e portugueses, e para evangelizar
e educar o povo na sua própria língua. Padre Field morreu em Assunção, Paraguai, e é considerado o primeiro sacerdote irlandês a celebrar a missa nas Américas. Isso implica que a primeira celebração do Dia de São Patrício no Brasil foi provavelmente em 17 de março de 1578. O primeiro grupo de colonos irlandeses no Brasil foram para a Amazônia, atraídos por sonhos de riqueza e liberdade. Esses colonos eram filhos educados e empreendedores de algumas das famílias irlandesas e anglo-irlandesas mais veneráveis. Em 1612, os irmãos Philip e James Purcell, de uma família prominente de Tipperary, lideraram um grupo de 14 outros irlandeses em um estreito afluente do Amazonas chamado Tauragui e estabeleceram a primeira colônia irlandesa no Rio, onde colônias inglesas, holandesas e francesas já estavam estabelecidas. Um segundo grupo de 10 irlandeses chegou à região em 1620, liderado por Bernard O'Brien, um membro da venerável Casa de Thomond, no condado de Clare. Os lucros foram obtidos com o comércio de tabaco, tintas e madeiras duras, durante um período de 20 anos, antes de os colonos serem finalmente expulsos pelos portugueses. De acordo com a historiadora Joyce Lorimer, especialista em comércio e assentamentos irlandeses na região, esses empreendimentos na Amazônia são provavelmente os primeiros exemplos de projetos coloniais irlandeses independentes no Novo Mundo. O próximo irlandês notável a se estabelecer no Brasil foi Lorenzo Belford, nascido em Dublin em 1708 no castelo de Cailrú. Ele morreu no estado de Maranhão em 1775. Ele era de descendência nobre francesa e seu sobrenome deriva do francês para um forte bonito, Belfort. Lorenzo, ainda jovem, mudou-se para Lisboa e provavelmente no ano de 1736 desembarcou em São Luís do Maranhão, ainda solteiro. Há uma referência na publicação Dicionário das Famílias Brasileiras que sua propriedade ancestral e castelo na Irlanda, Cailrú, foi confiscado. Isso pode explicar porque ele migrou para Portugal e depois para o Maranhão. Lá ele enriqueceu cultivando safras e gado em sua propriedade que levou o nome da sua antiga propriedade na Irlanda, Cailrú, às margens do rio Itapecurú. Em 1756, ele construiu um sobrado no centro de São Luís, capital da ilha do Maranhão, com cimento importado da Inglaterra e telas verdes de Portugal. A casa foi restaurada recentemente pelas autoridades locais. 13 anos depois, em 1769, e aos 61 anos, ele construiu capela em homenagem ao São Patrício. Somente as paredes em ruínas existem hoje. Ao lado existe hoje uma nova capela, onde fica uma imagem antiga do santo. A primeira referência registrada a São Patrício no Brasil data de 36 anos antes, a um rio do mesmo nome localizado no estado de Goiás,
que, segundo um historiador local, professor Zoroastro, recebeu seu nome por volta de 1733, de dois irmãos franciscanos portugueses, que atuaram na região como geógrafos e topógrafos, e que carregavam consigo uma pequena estátua de São Patrício onde quer que fossem. A vale através do qual o rio corre mais tarde ficou conhecido como Vale de São Patrício. No século XVIII, outro irlandês prominente foi John Joachim Fleming, de Dublin, 1773 até 1849. Ele chegou ao Brasil de Portugal em 1797, com a idade de 24 anos. Criou 14 filhos com sua esposa Claudiana. Seus descendentes hoje somam mais de 3.000, conforme documentado em um livro de sua tetraneta Silvia Boutros. Em 1842, com 69 anos, foi nomeado juiz. O Partido Liberal Brasileiro estava envolvido na luta contra a monarquia na época, e John Fleming decidiu apoiar a Revolução Liberal com armas e suprimentos. Isso o forçou a ir para a clandestinidade, até que o imperador brasileiro na época emitiu uma anistia 2 anos depois. Ele então voltou ao seu lugar como juiz. Esse episódio foi posteriormente documentado em um artigo intitulado Um Irlandês na Revolução de 1842, de um conhecido genealogista, Carlos de Silveira, em 1935. Os descendentes de John J. Fleming tornaram-se maestros, compositores, juízes, procuradores gerais, advogados, empresários, professores universitários e incluem uma almirante na Marinha do Brasil e também um membro da Academia Brasileira de Ciências. No início dos anos 1920, outro descendente seu, Francisco Almeida Fleming, a foto, foi um dos pioneiros do cinema brasileiro em Monte Alegre, no estado de Minas Gerais, com mais de 200 filmes em sua autoria, incluindo cinejornais sobre a construção de Brasília. Uma das primeiras mulheres da diáspora irlandesa no Brasil foi Narcissa Amelia O'Leary, de Cork, 1770 até mais ou menos 1829. Aos 20 anos, casou-se em Lisboa com o futuro patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva, onde vivia com a tia. Ela teve 2 filhos. Em seu casamento, ela não soube fornecer os nomes dos seus pais, o que levou a especulações de que ela poderia ser órfã. Posteriormente, o casal muda-se para as cidades portuárias brasileiras de Santos e Rio. Bartholomew Hayden, do condado de Tipperary, serviu com Cochrane, comandante em chefe da Marinha do Brasil, em sua campanha de sucesso contra Portugal. Hayden estava presente quando o inimigo estava expulso de sua base principal da Bahia, em 1823.
Ele foi ativo também na supressão de uma perigosa rebelião republicana no nordeste do Brasil, no ano seguinte. No comando do navio Pirajá, durante a Guerra de 2 anos do Brasil contra Buenos Aires, de 1826 a 1828, Hayden capturou o corsário argentino Liberdade del Sur e foi promovido a capitão de fragata como consequência. Dr. Ricardo Gumbleton Daunt foi pioneiro na medicina de saúde pública no Brasil no século XIX. Ele nasceu no castelo de Kilcascan, Ballinanin, no condado de Cork, em 1818 e morreu em 1893. Era médico irlandês radicado em Campinas durante o período de 1845 até 93. Monarquista, católico, conservador e homem de opiniões marcantes, de acordo com a doutora Ana Gisele Garcia Alaniz. Tinha notável erudição, não só em medicina, como em filosofia, história, ciências naturais e sociais, e conhecia muito bem o latim, grego, alemão, inglês, celta, francês, russo, espanhol e português. Chegando ao Rio de Janeiro em 1843, após uma passagem pela África do Sul, ele defendeu publicamente perante a Faculdade de Medicina uma tese que lhe possibilitou o exercício da clínica no Brasil. Clinicou em Macaé, mas acabou por radicar-se na província de São Paulo. Em 24 de abril de 1850 foi expedida a carta de naturalização, que o transformou em cidadão brasileiro. O porter, que era feito por Arthur Guinness em Dublin, estava sendo vendido na Bahia em 1835 como Findlater's Pure Dublin Porter, por Miller and Findlater, Salvador. Um dos sócios desta empresa era Adam Findlater, o irmão mais novo de Alex Findlater, que fundou a Findlaters em Dublin em 1823. As etiquetas do Pure Dublin Porter foram impressas com imagens de shamrocks. Portanto, o shamrock foi introduzido no Brasil em 1835, muito antes de seu uso nas comemorações contemporâneas do Dia de São Patrício, em 17 de março. Frederick Walter é talvez a personalidade mais pitoresca associada ao início da fotografia no Brasil, já que ele combinou suas atividades como fotógrafo e professor de fotografia no então província do Ceará, com suas atividades como mágico. Ele desembarcou em Fortaleza, Ceará, em 1847, com equipamento de câmera e uma variedade de instrumentos mágicos. Embora nenhum de seus trabalhos tinha sobrevivido, ele fez uma importante contribuição para o desenvolvimento da fotografia no Brasil, tanto que uma de suas alunas, Joaquim Insley Pacheco, passou a ser nomeado fotógrafo da Casa Imperial em 1855. Isso, por sua vez, ajudou o imperador do Brasil, Dom Pedro II, a desenvolver suas próprias habilidades fotográficas. Tinha colônias irlandesas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na Biblioteca Pública de Pelotas, no Rio Grande do Sul,
3 livros escritos à mão são mantidos relacionados às atividades de centenas de colonos irlandeses em Pelotas durante parte do tempo que passaram na colônia Dom Pedro II, de 1852 a 68. Como atos de reuniões, transações em dinheiro e material fornecido pelo gabinete do prefeito local. Cerca de 300 pessoas, a maior parte agricultores, vieram como um padre Donovan, do condado de Wexford, no sudeste da Irlanda, escapando da grande fome e chegaram ao Brasil em março de 1852, no porto do Rio Grande, no então província de Rio Grande do Sul, e de lá para Monte Bonito, próximo a Pelotas. Após alguns anos, boa parte da colônia Dom Pedro II se desfaz, com a população dispersando pelo Brasil, Uruguai e Argentina. William Scully era a irlandesa proprietária e editora do Anglo-Brazilian Times, jornal publicado no Rio de Janeiro de 1865 até 1884. Ele escreveu um livro sobre o Brasil que era essencialmente um prospecto para investidores e um guia para imigrantes britânicos, e especialmente irlandeses. O livro inclui uma avaliação província por província do Brasil. James Ford era um engenheiro ferroviário de Castlewellan, no condado de Down, hoje na Irlanda do Norte. Em 1858, ele foi o engenheiro assistente na construção da estrada de ferro Recife e São Francisco, onde permaneceu por 5 anos, tornando-se engenheiro de manutenção da linha até a sua conclusão. Retornou ao Brasil em 1896 como engenheiro-chefe da São Paulo Railway Company, para realizar as obras de reconstrução e duplicação da sua linha. Esta obra incluiu a construção da principal estação ferroviária de São Paulo, hoje conhecido como a Estação da Luz. Roger Casement nasceu em Sandy Cove, Dublin, em 1864. Foi um cônsul britânico aclamado por ter escrito relatórios expondo atrocidades cometidas contra os nativos do Congo belga e da Amazônia peruana durante o auge da exploração da borracha no início do século XX. Ele foi nomeado cônsul britânico em Santos para os estados de São Paulo e Paraná em 1906. Em 1907, ele foi transferido para Belém do Pará. Lá, ele escreveu um artigo sobre High Brasil, origens irlandesas do Brasil. Em 1908, subiu ao Amazonas para visitar as obras em curso da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que aliás empregava alguns irlandeses. De 1909 até 1913 foi cônsul-geral britânico no Rio de Janeiro. Em 1910 e 11, ele investigou abusos cometidos contra povos indígenas da bacia amazônica por interesses comerciais de borracha, como documentado no livro Diário da Amazônia, de Roger Casement, e que inspirou o filme
Segredos de Putumayo, cineasta brasileiro Aurélio Michelis. Heavy rain almost every night. I shall be in the wilderness for fully 4, perhaps 6 months. All the region has rubber, but no labor, save its Indian tribes. The present system is not merely slavery, but extermination. The Amazon. Is there no limit to human suffering? God knows how this will end. Cynthia Longfield, ou Madame Dragonfly, era de longe uma das personagens mais interessantes da história dos imigrantes irlandeses no Brasil. Longfield nasceu em Londres, de pais anglo-irlandeses, em 1896. Embora tinha nascido na Inglaterra, ela passou grande parte da sua infância na casa da sua família em Cloyne, no condado de Cork. Foi aqui que seu interesse pela natureza foi fomentado. Em 1927, ela participou de uma expedição científica de 6 meses em Mato Grosso, Brasil, onde coletou 38 espécies de Libellula, 3 das quais eram novas espécies. 2 espécies de libélulas foram nomeadas em sua homenagem. Ela se retirou para sua casa ancestral em Cloyne, onde morreu aos 96 anos, em 1991. Cynthia Longfield era a principal autoridade em libélulas no mundo. Em 1827, cerca de 3.000 jovens viajaram da cidade de Cork, na Irlanda, para o Rio de Janeiro. Por quê? De acordo com Gilmar de Paiva dos Santos Pocho, da Universidade de São Paulo, abre parênteses, a necessidade de contornar o problema de falta de contingente no interior do exército brasileiro no momento posterior à emancipação política levou à incorporação de estrangeiros durante o primeiro reinado. Para tanto, o governo imperial alistou alemães e irlandeses para servirem como soldados a fim de fortalecer as tropas no conflito que se agravava na região da Cisplatina. Em 1827, quando desembarcaram os primeiros irlandeses no Rio, estes estrangeiros recusaram-se a servir como mercenários. Fecha parênteses. O Chris Burden, em Lisboa, está escrevendo um livro sobre este assunto. Na realidade, os irlandeses foram enganados através de promessas de terra. Eles não foram informados sobre os reais motivos para sua contratação como mercenários, devido a uma lei inglesa que proibiram a emigração de irlandeses para servir em exércitos estrangeiros. Em 1874, o telégrafo ligou o Brasil e a Europa por cabos. O irlandês capitão Robert Halpin, do Wicklow, era comandante do navio que lançou os cabos ao mar. Foi ele que avisou o imperador Dom Pedro II, num telegrama, que a última seção de cabos submarinos conectando o Império com Portugal e Grã-Bretanha
havia sido concluída naquele dia. Por seus serviços, Dom Pedro II o nomeou Cavaleiro da Ordem Imperial da Rosa. De acordo com o site de Aplop, entre parênteses, a comunicação por telégrafo com o Velho Mundo desempenhou um papel fundamental para a inclusão do Império Brasileiro no conjunto das nações civilizadas. O Brasil podia, finalmente, tornou-se um vizinho da Europa, estreitando relações e aumentando o intercâmbio político, econômico e cultural. Era um novo impulso ao desenvolvimento ao país. As informações podiam ser transmitidas na velocidade de até 25.000 km por segundo, integrando o Brasil à primeira rede mundial de comunicações que começava a formar. Hamilton Lindsay Bucknell era um jovem irlandês no Brasil em 1874, que 4 anos depois publicou o livro A Search for Fortune, The Autobiography of a Younger Son, A Narrative of Travel and Adventure, que tratou da vida dele no Brasil e um projeto dele para construir um túnel de aço sobre a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele até conseguiu permissão de Dom Pedro II para operar o túnel, mas não conseguiu o financiamento necessário. Antes de terminar, seria bom mencionar algumas influências irlandesas no Brasil também. Os fenianos. O movimento da independência da Irlanda teve um impacto indireto no Carnaval do Rio por muitos anos. O Clube dos Fenianos, estabelecido no Rio de Janeiro em 1869, foi inspirado pelos fenianos, um movimento revolucionário irlandês de 1861. O clube foi uma das 3 grandes sociedades fundadas no Rio na segunda metade do século XIX, por membros ricos das classes sociais altas do Rio. Foi uma das 3 sociedades mais prominentes do Carnaval carioca, ao lado dos Tenentes de Diabo e Clube dos Democráticos. Os bailes de carnaval eram realizados nesses clubes ao som de bandas militares. Isso foi antes que o carnaval se tornasse um fenômeno popular da rua. Durante essas festas foram exibidos chamados carros de ideias, nos quais atores desempenharam o papel de liberdade, a república ou democracia. Piadas eram direcionadas contra a corte real e com a política imperial da época. Intelectuais e membros dos chamados distintos membros da sociedade alertaram o povo para causas importantes. Os fenianos, por exemplo, buscou adesão à causa da abolição da escravidão e arrecadou fundos para libertar os escravos, tais como os fenianos arrecadaram fundos para a libertação da Irlanda da Inglaterra na época. O bairro da Lapa, no Rio, foi onde os fenianos desfilaram na Quinta-feira de Cinzas. A renda irlandesa. Foi na Itália que surgiu, além de outras rendas, a renda irlandesa, que, apesar de ser assim chamada, foi repassada pelos missionários da Itália às missionárias da Irlanda, que posteriormente chegaram ao Brasil
e difundiram a técnica em Divina Pastora, no estado de Sergipe. Várias famílias brasileiras têm ancestrais irlandeses, especialmente as famílias Belfort, Whittaker e Andrade e Silva. O endereço Avenida Vira Souto, no Rio de Janeiro, leva o nome de uma das descendentes de Carlota Amélia de Andrade, que por sua vez foi uma das duas filhas legítimas do patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva, e da sua esposa irlandesa Narcissa Amélia O'Leary. O município de Belford Rocha, no Rio, com mais de 500 mil de habitantes, recebeu seu nome de um dos descendentes de Lourenço Belford de Maranhão. A influência de São Patrício no Brasil é grande hoje, através das festas em sua homenagem no dia 17 de março e a iluminação em verde de vários monumentos locais e ao redor do mundo. É interessante notar que existe uma correlação direta entre o aumento no número de brasileiros indo para a Irlanda para estudar inglês nos últimos 5 a 10 anos, onde geralmente eles participam das comemorações lá, e o aumento no tamanho das festas em torno do santo no Brasil. Paralelamente, houve uma expansão notável no número de pubs estilo irlandês no Brasil durante este tempo. Outra influência é a literatura irlandesa no Brasil. Todos os 4 vencedores do Prêmio Nobel de Literatura da Irlanda, Samuel Beckett, Seamus Heaney, George Bernard Shaw e William Butler Yeats, estão entre os cerca de 50 autores irlandeses e anglo-irlandeses cujas obras já foram traduzidas para o português do Brasil desde 1888. O ano em que o clássico Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, foi publicado pela primeira vez no Brasil com um prefácio do escritor brasileiro Rui Barbosa. Mais de 400 traduções de obras de ou sobre autores irlandeses foram concluídas até o momento. Em termos de classificação, as obras de Oscar Wilde estariam no topo da lista com o maior número de páginas traduzidas para o português até o momento, seguidas por James Joyce, Jonathan Swift, George Bernard Shaw, Bram Stoker e Samuel Beckett. As Viagens de Gulliver de Swift e The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde são apenas 2 obras que se mostraram extremamente populares entre leitores ao longo dos anos. Muitos desses livros são disponíveis na Biblioteca Nacional no Rio, além de outros documentos raros relacionados à história dos irlandeses no Brasil. Em resumo, o legado dos personagens mencionados anteriormente é que cada um deu uma contribuição de uma ou de outra forma ao desenvolvimento do Brasil, seja no campo espiritual, educacional, comercial, das artes fotográficas e cinematográficas, militar, das comunicações, transportes e a ciência. Espera-se que estes tipos de contribuições continuem por muitos anos para o benefício e felicidade mútua de brasileiros e irlandeses. Obrigado pela atenção, saúde e sloncha!